Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. A arte na prática. Ikebana, um exemplo. Aprecio muitos arranjos florais, faço por isso questão de preparar todas as ikebanas dos quartos e salas da minha residência. Também eu mesma as monto para as aulas de cerimônia do chá, já que minha esposa e minha empregada recebem em casa. Sigo, entretanto, um método de arranjos extremamente simples, contrariando a tendência atual, voltada para uma direção muito estranha, que usa galhos e flores pintados. Creio ser um hábito resultante da influência de Pablo Picasso. Embora se tenha tornado moda, acredito tratar-se de um fenômeno passageiro. Mesmo assim, pretendo revolucionar a arte da ikebana e, para tanto, planejo registrar por meio de fotografias os meus arranjos. Já fiz pouco mais de 10 fotos coloridas. Através de slides, quero divulgá-las em todos os templos e difusões. Meu método é muito rápido e simples. Em 1h30, aproximadamente, posso fazer até 10 ikebanas, incluindo o tempo de colheita das flores e galhos no jardim. Em cada vaso, costumo demorar no máximo 5 minutos. O melhor resultado obtenho quando consigo efetivar minha arte em curto espaço de tempo, fato que permite às flores permanecerem mais vívidas. Normalmente, os professores de ikebana falam da necessidade de mudar várias vezes a posição das flores, até se conseguir um arranjo mais artístico. Tal orientação não corresponde à verdade. É um princípio idêntico ao que considera necessário adubar as plantas, ignorando a força vital específica da grande natureza. À vista disso, agradam-me bem mais os arranjos que faço em 1 ou 2 minutos. Para consegui-los, antes de começar a executá-los, procuro visualizar a melhor forma de harmonizar recipiente e flores. Corto-as, então, no tamanho certo e coloco-as de imediato dentro do vaso. Naturalmente que, para um principiante, agir dessa forma não é fácil, mas se mantiver o pensamento firme, conseguirá criar belos arranjos. A ikebana, obtida dessa maneira, fica maravilhosa. As flores conservam-se mais vivas e naturais. Quero, por isso, através de slides, não só transmitir qual a melhor maneira de se fazer arranjos florais, mas também ensinar um método que faz parte da concretização da verdade divulgada pelos ensinamentos. Sempre me aprofundo o máximo possível a fim de atingir o âmago daquilo que aprecio. Quando o resultado obtido não me satisfaz, maneira de colocação dos galhos e flores, por exemplo, deixo tudo como está. Algumas horas depois, ou no mais tardar, uma noite, o arranjo se ajeita. Tal ação só ocorre, porém, quando não há interferência manual para determinar qual deva ser a sua posição correta no vaso. Umas flores têm vida própria, de dentro delas brota uma força peculiar que as faz harmonizarem-se com o ambiente. Se forem, contudo, demasiadamente manipuladas, jamais conseguirão manifestar a própria energia vital. Fenômeno idêntico ocorre com os demais seres vivos. Todos possuem um poder extraordinário. Eu identifico facilmente essa verdade ao podar flores e plantas do jardim de Hakone. Se erro cortando as demais, não procuro corrigi-las, deixo que elas próprias se ajeitem da melhor forma. Muitas vezes acontece de o local onde deve ser plantado certo tipo de vegetação estar sendo prejudicado pela presença de uma rocha ou de outro obstáculo qualquer. Daí surge muitas vezes a impossibilidade de a planta ser colocada com a frente voltada para quem a observa. Então, quando me deparo com uma situação semelhante a essa, planto a árvore de lado. Embora não fique bonito no momento, deixo-a como está. Mais tarde, ela mesma se ajeita naturalmente,
buscando a posição mais adequada para quem vai apreciá-la. Tal ocorrência desperta muita curiosidade e, ao mesmo tempo, mostra que as plantas têm vida e sentimentos próprios. No pinheiro não deve ser cortado o galho que o ponteia. Fiz isso uma vez na minha residência de Atami e fiquei observando como o defeito iria ser corrigido. Não demorou muito e um novo galho começou a brotar e foi encobrindo o vazio deixado pelo corte. Um processo semelhante ao do pinheiro ocorre com a ikebana. As flores e galhos se corrigem por si mesmos. É bom, portanto, analisar detalhadamente a força vital das plantas. De posse desses conhecimentos, qualquer pessoa poderá montar lindos arranjos sem desperdício de tempo. Como medida de economia, devem ser evitadas flores fora de estação, pois são bem mais caras. Além disso, é importante ainda aproveitar ao máximo a beleza de cada flor na sua melhor forma, evitando também usá-las em demasia. Eu, por exemplo, as utilizo em pequenas quantidades, mais ou menos 1/3 do que no geral usam os demais ekebanistas. Evito assim o desnecessário e obtenho um efeito de maior beleza nos arranjos. De outra parte, por ser a ikebana semelhante à pintura de um quadro, maior expressão artística se obtém quando não há mistura de flores e galhos. Também o tamanho do tokonoma e a cor da parede devem ser levados em consideração para efeito do conjunto. O vaso, porém, pode ser até uma tigela de qualquer tipo ou tamanho, desde que combine com os galhos e flores utilizados. Na prática da ikebana é preciso, portanto, considerar todos os itens acima descritos, para que se possa realmente obter um trabalho artístico de boa qualidade. De um modo geral, os professores de ikebana não se referem a tais detalhes, talvez até os ignorem. Gosto muito de usar bambu, embora as floriculturas não o recomendem, por acharem-no de pouca durabilidade, secam facilmente. Tal ideia não corresponde à verdade. Quando eu os corto e os coloco imediatamente no vaso, duram até uma semana. É certo também que ao fazer os arranjos dos meus dedos, jorra intensa luz divina. Eis a grande diferença. Mesmo assim, saibam, os bambus, material fácil de ser encontrado, não duram porque, via de regra, são excessivamente manipulados. Contribuem, contudo, grandemente para a feitura de sugestivas ikebanas. Ao serem contempladas obras de arte, especialmente as criadas por grandes artistas, ocorre de imediato uma ligação entre a alma do autor e a de quem as aprecia. Desse modo, através do contato estabelecido entre ambos, a capacidade de discernimento do apreciador se eleva, ficando mais aguçada. Assim, o desenvolvimento do olho artístico faculta ao observador distinguir entre o sublime e o medíocre, entre o autêntico e o falso, não só no campo da arte, mas também em outras áreas. Portanto, a sensibilidade artística encontra-se entre as valiosas características do ser humano. Daí uma das razões de termos construído o Museu de Arte. Muito obrigada, a presença de todos. Boa noite.